Já sabemos que a homilética é de muita importância para o pregador, mas nós vamos estudar hoje sobre o porquê estudar homilética. E vamos apresentar aqui alguns pontos importantes. O primeiro é porque alguns sermões têm a capacidade de atrapalhar o culto. Você pode achar estranho, mas é isso mesmo. Alguns cultos seriam melhores se não houvesse o sermão. Aliás, sempre que a pregação for vazia e sem poder, atrapalha o culto. Às vezes o culto começa bem com hinos congregacionais, os louvores, as orações fervorosas e tudo vai bem, até o momento em que começa o sermão. É nesse ponto que começa a tortura para os adoradores, que logo percebem que o pregador não tem e nem sabe o que quer dizer, ou diz muito, mas não fala nada de proveitoso e edificante, destruindo todo o clima espiritual criado pelo louvor. E o que é pior, o pregador não se contenta em ativar essa câmara de tortura por apenas 15 minutos ou meia hora. Ele acaba se estendendo por mais de uma hora. Muitas igrejas geralmente estão vazias nos cultos de doutrina, não é porque o povo trabalha ou estuda. Na sua maioria, é porque o pastor apacenta tão mal que as ovelhas fogem dos seus ensinos vazios e maçantes. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. Jeremias 23, versículo 2. Bem disse um certo pastor experiente: as pessoas abandonam as igrejas não tanto por uma verdade religiosa que lhes são ensinadas, mas pelas fracas mensagens sem começo, sem meio, nem objetivo que lhes são ensinadas. Pode até ser que Deus faça um milagre acontecer numa mensagem como essa, mas isso não justifica o despreparo do pregador. Qual é então a origem da homilética? A homilética, propriamente dita, nasceu muito cedo na história humana, embora não com o termo designativo homiléticos, arte de pregar sermão, e homilia, arte de falar elegantemente na oratória eclesiástica, mas como oratória pictográfica, sistema primitivo de escrita no qual as ideias são expressas por meio de desenhos das coisas e figuras simbólicas. Ela surgiu na Mesopotâmia há mais de 3.000 anos antes de Cristo para auxiliar as necessidades que os sacerdotes tinham de prestar conta dos recebimentos e gastos às corporações a que pertenciam e faziam as suas prédicas em defesa da existência miraculosa dos deuses do paganismo. O sistema sumeriano viria a ser protótipo, primeiro tipo ou exemplo de outros importantes sistemas de escrita, como o egípcio, por exemplo. Entretanto, a homilética, como termo designativo, com suas técnicas de sistematização e adaptação às habilidades humanas, nasceu entre os gregos com o nome de retórica. Depois foi adaptada no mundo romano com o nome de oratória e, finalmente, para o mundo religioso com o nome de homilética. Dentro do paganismo, a retórica e a oratória tornaram-se sinônimos para identificar o discurso de persuasão. Dentro do termo eclesiástico ou religioso, a homilética, entretanto, passou a identificar o discurso sacro. Já a partir do quarto século depois de Cristo, os pregadores cristãos começaram a estudar suas mensagens seguindo as técnicas da retórica grega e da oratória romana. Com efeito, porém, desde os primeiros séculos da era cristã, esta influência estrutural da homilética já começava a ser sentida no seio do cristianismo. Não é de se surpreender, portanto, que a maioria dos teólogos cristãos primitivos compunham-se dos que aceitavam as teorias gregas e romanas, pois muitos deles eram filósofos neoplatônicos convertidos ao cristianismo e estavam sob a influência dessas ideias, conforme foi o caso de Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho, Ambrósio e muitos outros cristãos.